Olá, eu vou ler para vocês aqui um pensamento de Platão. O corpo é a carruagem, o homem, o condutor, o pensamento, as rédeas, os sentimentos, os cavalos. Então, nós temos aqui corpo, homem, pensamento e sentimentos. Nós temos 4 engrenagens. Se estas 4 engrenagens, vamos supor que essas 4 engrenagens sejam a nossa vida. Se essas 4 engrenagens não trabalharem em harmonia, a viagem, que é a nossa vida, não terá equilíbrio. Se uma carruagem não tiver um bom condutor, se esse condutor não tiver bons direcionamentos, que são os pensamentos, e se os cavalos, que são os sentimentos, forem enlouquecidos, provavelmente essa carruagem não vai atingir os seus objetivos de maneira positiva. E assim é a vida. Quando a gente começa a olhar a vida somente pelo lado negativo, somente pelo lado árduo, pesado, a gente traz para ela isso tudo. Quando a gente tem um olhar muito pessimista das coisas, com certeza as coisas vão ficar mais pesadas. Por quê? Porque nós somos seres pensantes. Porque o nosso universo todo vibra. E quando a gente aprende isso e a gente começa a gerenciar as nossas emoções de forma mais assertiva, a vida flui de maneira mais equilibrada. Quando você faz essas engrenagens trabalharem a seu favor, os seus pensamentos, as suas vontades, quando você não perde o lado esperançoso ou a sua fé em você, nos seus sonhos, quando você não deixa, de sonhar, de idealizar coisas boas para a sua vida, quando você exercita isso, você se torna uma pessoa energeticamente positiva. E você atrai essa mesma energia para você, para o seu campo, para a sua vida. Quando os seres humanos perceberem que todo o poder está na sua mente, que a sua mente cria a sua realidade, que você consegue expandir as possibilidades quando você começa a ser uma pessoa mais positiva, mais carinhosa consigo mesmo, com a sua vida. Quando você tira os não posso, não consigo da sua vida. Quando você se torna co-criador das suas conquistas. E que a lei da atração nada mais é do que você despertar o potencial de criar coisas positivas na sua vida. Hoje tem infinitas formas de você aprender isso. Barras de Axis, o próprio Reiki, as meditações, como eu falo sempre. Você tem que procurar recursos que estão disponíveis para você aprender isso. E muita gente consegue isso naturalmente. Muita gente já tem esse feeling, só que são poucas as pessoas que botam em prática, Mas quando a gente começa a despertar nesse poder íntimo de cocriar as nossas realidades, saindo das vibrações negativas, do não posso, não é para mim, eu não consigo, e trazendo o sim, sim, eu posso, sim, eu tenho, sabe? Sempre se colocar
no mundo de uma forma abundante. Então, quando a gente se enche de coisas positivas, quando a gente transborda coisas positivas. E isso vira uma bola de neve, né? É igual, quanto mais você reclama, mais as coisas tendem a piorar. E quanto mais você agradece, as coisas tendem a melhorar. Isso não é historinha da carrochinha, isso é verdade, isso é física quântica. Você tem o poder, o seu poder mental atrai, o seu poder verbal atrai, entende? Você coloca na sua vida o que você quer. E você, quanto mais você pensa positivo, quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais eles florescem na sua vida. Quanto mais você sai do movimento de escassez, mais a sua vida se torna abundante. Não é conversa fiada. Só que a gente tem que se colocar nesse lugar. A gente tem que trazer, internalizar que eu tenho o poder de co-criar a minha realidade. Quando eu mudo o meu padrão de perceber, quando eu mudo o meu padrão de me colocar, né? Porque a maioria das pessoas não é o que diz ser. A maioria das pessoas, a gente está acostumado a sempre olhar as coisas pelo lado negativo. E a gente foi condicionado a isso, sabe? Eu não sou rica, eu não tenho sorte. Você já está se condicionando, você já está se colocando naquele lugar. E se você não mudar esse padrão, você não vai conseguir expandir, você não vai conseguir ver a luz, né? Porque a luz não está no fim do túnel. A luz é você. A luz está em você. Então não espere por salvadores da pátria. Não espere que vai chegar uma luz e vai conduzir você. Não, não. A luz está dentro de você. O seu cérebro é o maior farol que pode existir. É ele que direciona você. Só que você tem que alimentar ele, você tem que nutrir ele, né? Você não pode deixar ele se apagar. Você não pode ficar ali achando que você não tem condições ou não tem possibilidades de fazer ou de acontecer algo na sua vida. Porque você nasceu de tal forma, porque você não estudou. Isso não existe. Você se coloca onde você quer estar, né? A pessoa, quando quer fazer algo, quando quer modificar algo na sua vida, ela começa pelo pensamento, de como ela se enxerga, de como ela se descreve, de como ela se alimenta mentalmente, do que ela fala para ela, do que ela nutre para ela. Não podemos esperar que tudo venha de fora, porque as soluções não irão vir de fora. As soluções são internas. E quando você estiver ali, internamente confuso, senta, respira, relaxa e faz as perguntas necessárias, né? Como eu posso melhorar essa situação? Como eu posso achar uma solução para essa situação? Se você não consegue fazer isso sozinho, procure terapias que ajudem você a fazer isso. Barras de Axis é uma ferramenta maravilhosa que está disponível para as pessoas, sabe? Se você não consegue lidar com as dúvidas sozinho, você tem que procurar ajuda. Isso não é nenhum tipo de fraqueza. A fraqueza é você se encolher dentro de si e não ter clareza de fazer as coisas. Não deixe chegar num ponto que você vai ter que ser conduzido pela mão de alguém para procurar ajuda. Se você está percebendo que você precisa de ajuda em alguns pontos da sua vida, porque quando as pessoas têm dores físicas, elas procuram um médico. Mas às vezes as pessoas estão com outro tipo de dor. As dores mentais, as dores emocionais. E isso tem pessoas que estão prontas a ajudar nessa parte. Então procure recursos, sabe? Procure pessoas que possam lhe ajudar. E tem infinitas possibilidades, tem infinitos profissionais. Procure uma pessoa que seja comprometida com aquilo que faz, sabe? Que você olha e você diz, essa pessoa
eu acho que pode me ajudar. Eu vou procurar ajuda porque essa pessoa vai ser contribuição na nossa vida. E faça por onde. Mude. Seja um condutor exemplar na carruagem, que é o seu corpo. E que os seus pensamentos façam você trilhar essa viagem com mais leveza, e seus sentimentos também. Faça a engrenagem funcionar harmonicamente. Quando você consegue fazer a engrenagem da sua vida funcionar harmonicamente, você vai conseguir transitar por ela suavemente. E você vai ter prazer pela vida que você tem. 90% de nós, seres humanos, somos privilegiados. Deixe algumas situações para aquelas pessoas que realmente não têm mais nenhum tipo de luz, nem no fim do túnel. E mesmo assim, se elas quiserem, elas modificam a sua vida. Ninguém pode ajudar ninguém, mas todo mundo pode se autoajudar. E aí sim, receber as contribuições que o coletivo, que as outras pessoas podem fazer para também ser contribuição nessa mudança. Mas tudo começa dentro de mim, com os meus pensamentos, com a minha forma de me ver e conduzir a minha vida. Se esse vídeo foi contribuição para você, curta, comenta e compartilhe. Gratidão.